A notícia do suicídio da esposa do ministro de Educação da França chocou muitas pessoas. E chocou porque muitas vezes nós entendemos felicidade com a quantidade de riquezas que alguém foi capaz de acumular. Então há um choque natural quando se pensa que alguém que poderia ter todos os benefícios oferecidos pelos bens materiais tira a própria vida num gesto chocante. Acontece que é importante meditar sobre o suicídio. As estatísticas, de alguma maneira, nos convidam a meditar sobre por que alguém decide tirar a própria vida. A contribuição da psicanálise nesse sentido é muito importante, porque a psicanálise lida com a questão do sentido da vida, do significado da vida, da importância que cada um de nós, como indivíduo, dá ao fenômeno vida e como encaramos as situações de conflito, problemáticas, inevitáveis ao ato de viver. Então, eu penso que, junto com a religião, a psicanálise é o conhecimento, é a experiência mais propícia a meditar sobre um assunto tão dramático, tão chocante, que é o suicídio. Todos nós, de alguma maneira, já experienciamos também momentos em que a vida pareceu não valer a pena. Algumas pessoas falam algo como não terem coragem de tirar a própria vida. Mas se houvesse uma situação onde elas pudessem desaparecer, essa situação seria bem-vinda. Ou seja, são pessoas que almejam a morte, mas são lúcidas o suficiente para entenderem que devem continuar a viver, devem completar sua jornada neste mundo. Dentre essas pessoas, alguém que fez fama dentro da própria religião. Lembremos de Jó, por exemplo, que é tradicionalmente conhecido por sua paciência, e paciência em relação aos desastres que aconteceram na vida dele. Uma das frases que saltou da boca de Jó no momento de profundo sofrimento foi: por que foi dado a vida a um infeliz, a alguém que se alegraria com um túmulo? Ou, em outro momento, ele diz: eu gostaria de ter sido um aborto, que saído do ventre da minha mãe, iria direto para uma sepultura. Alguém que fala dessa maneira é alguém que está muito infeliz. É alguém que está muito dilacerado dentro dele próprio. É alguém para quem a vida perdeu completamente o significado e o sentido. Eu penso que pessoas profundas passam por experiências desse tipo e, naturalmente, se aproximam bastante dessa fronteira que questiona o valor da vida, o sentido da vida, e se dão conta também da absurdidade de viver, do caráter sem sentido que é estar vivo. Mas, de alguma maneira, essas pessoas conseguem acreditar mais na vida do que na morte. Talvez isso seja uma questão de temperamento. A vida pode ou não ter sentido em função dos investimentos que nós somos capazes de fazer em energia e interesse sobre as coisas do mundo. Então, essa questão é uma questão dramática, uma questão que não é simples de ser pensada, de ser meditada. Entendemos que a vida é para ser vivida. Entendemos também que a vida não pondera aquilo que
você deve ou pode suportar. Simplesmente as coisas chegam. Eu chamo dos inevitáveis. Os inevitáveis chegam na vida da gente. Não pergunta se você está preparado ou não para experienciar este inevitável. Então você é convidado à força a enfrentar certas situações, a enfrentar certos conflitos. Nesse sentido, uma boa formação inicial pode ajudar o indivíduo a elaborar situações insuportáveis que, porventura, surjam na vida dele. Então, pessoas que um dia estavam bem, no dia seguinte acordam com uma depressão profunda, ou com um transtorno de pânico, ou são diagnosticadas com uma doença grave, né?